Se alguém tá com o nome diferente, ou não tá com o nome completo, ou ainda não fez a inscrição no site da prefeitura, a gente pede que faça, tá? Para a gente poder fazer a chamada. E vão colocando ali no chat os nomes de quem estão completo para a gente controlar a presença, tá? Bom dia, gente. É com alegria que a gente está no nosso segundo, iniciando o nosso segundo café da manhã com saúde mental. Chamamos a todos bem-vindos e eu vou passar a palavra para a nossa psicóloga, tá? Chamar todos bem-vindos, tá? Tati, tá? Que nos acompanha desde o primeiro, a psicóloga Franciele, que eu vou passar de imediato a palavra para ela, e depois, aos poucos, conforme estiverem os nossos palestrantes ou nossos colaboradores, a gente vai dando a palavra para eles. Pode ser, Franciele? Combinado. Todo mundo me escutando bem? Então, bom dia a todos. Eu sou a Franciele, sou psicóloga aqui do município, já estou há 3 anos e pouquinho aqui. Estava na assistência, estou no CAPS 2 também. Mas hoje, nessa proposta de café da manhã com saúde mental, né, me coube falar sobre saúde mental e atenção básica. E aí, assim, fiquei me perguntando um pouco, porque pelo que eu estou vendo, a maioria de vocês aqui é da atenção básica, né? E eu aqui não estou nesse lugar, embora eu já tenha trabalhado. Então, eu fico com medo de, ou, enfim, sabendo que eu vou trazer mais do mesmo, que eu vou estar chovendo no molhado. E sobre o que a gente vai estar falando é do cotidiano de vocês, né? E com certeza, quando vocês forem falar e trazerem as experiências, vai ser muito mais legal do que o que eu vou dizer. Mas eu pensei em trazer alguns elementos, assim, brevemente, para funcionar mais como uma provocação, mais como tópicos para a gente pensar sobre do que como um ensinamento, né? Porque com certeza não se trata disso, se trata de poder compartilhar e não de poder ensinar alguma coisa que as pessoas não saibam. Então, quando a gente fala em saúde mental, sempre tem nossa, ai, saúde mental, que difícil que é isso, né? E eu queria trazer inicialmente que uma coisa que vocês com certeza sabem, que a saúde mental ela não está dissociada da saúde geral, ela faz parte, né? E exatamente por fazer parte, a gente sabe que essas demandas acabam chegando muito em todos os lugares, em especial naquele que é mais próximo do território, da casa das pessoas, com a qual eles têm mais vínculo, que é a atenção básica, que é a UBS, que é a ESF, né? E a gente percebe que por mais que as pessoas busquem as unidades por outros problemas, as questões de saúde mental, elas estão presentes em diversas queixas que os pacientes trazem, né? Então, quem nunca atendeu alguém que chega na unidade todos os dias para aferir a pressão e ver se está ok a glicose? E a pessoa vai todos os dias, mesmo dando tudo bem, ela vai todos os dias. Mesmo sem ter mais a necessidade de fazer o acompanhamento, ela vai todos os dias. Porque ela vai lá, porque ela vai dar bom dia, porque ela conversa, e acaba sendo o evento social do dia, né? Então, por mais que pareça alguma coisa menor e mais corriqueira, esse acolhimento dessa necessidade da pessoa de estar entre outras pessoas também já é um cuidado. Então, cabe a cada profissional perceber e intervir sobre essas questões de saúde mental que chegam. Eu falei uma bem trivial, né, e bobinha, mas, enfim, chegam diversas. E é por isso que, nessa conversa que a gente vai ter, para falar sobre as práticas de saúde mental que podem ser realizadas por todos os trabalhadores. E não só na atenção básica pela psico, que é do NASF, ou só pelo serviço especializado, mas o que a gente já faz todos os dias e que é, sim, uma ação em saúde mental. Então, a gente pensa nesse contexto de atenção básica em ações de saúde que possam ser realizadas no próprio território da equipe, né? Quando a gente fala em território, a gente fala naquelas ruas que são delimitadas, enfim, é a rua tal até o número tal, que faz parte do meu território da ESF, mas se for mais para lá já é da unidade central, enfim. Mas a gente também fala em território de uma maneira mais subjetiva, que é o território que as pessoas habitam, que tem que ver com a cultura, tem que ver com as possibilidades socioeconômicas, tem que ver com o vínculo comunitário, tem que ver com todas essas coisas. E aí, nesse sentido, quem está na atenção básica tem um acesso muito privilegiado à realidade de cada um dos pacientes, que é diferente de quem está
na atenção especializada, né? Que não tem esse contato tão próximo. E daqui a pouco vai receber o paciente só ele, mas não sabe qual que é o contexto da sua casa, qual que é a relação com a escola dos filhos, como que é, quantas pessoas tem nessa família, quais as outras problemáticas que essa família está vivendo. Mas a atenção básica consegue ter isso, né? Então, mais do que um trabalho além daquilo que já se realiza, além daquilo que já é feito, quando a gente fala em práticas em saúde mental, se trata muito mais de cada profissional poder incorporar dentro daquilo que já faz, aquilo que a gente chama de competências em cuidado de saúde mental, que é fazeres que, de uma outra forma, ou se atentar que também é trabalho e também é cuidado em saúde, outras coisas, para além daquela prescrição, daquele COP, daquele objetivo que a pessoa enuncia que vai procurar. Dentre essas competências, são coisas muito simples, como considerar a subjetividade, ou seja, que aquele sujeito, aquela pessoa, é alguém que tem uma história, que tem uma vivência, que tem um saber que é dele, que talvez seja diferente do meu, que tem um sofrimento que é dele, que tem alegrias que são dele, né? Entender a singularidade, que aquele, por mais que seja uma situação muito parecida com a minha ou com o outro paciente que eu atendi antes, só ele vai viver aquilo daquela forma. E considerar a visão de mundo do paciente. A gente não vai atender da mesma forma pessoas que têm crenças diferentes, que têm uma capacidade cognitiva diferente, que tiveram acesso na vida a coisas diferentes. Considerar que cada um é um e vai precisar de um cuidado que caiba para si talvez seja o primeiro pressuposto de pensar a saúde mental. Mas isso também, como eu estava dizendo, não é um novo jeito de pensar em atendimentos, mas é justamente a gente poder sublinhar, a gente conferir visibilidade para coisas que vocês já fazem todo dia. E dizer, olha, tá vendo? Além do CP que tu coletou, do teste rápido que tu fez, quando tu atendeu aquela mulher, tu fez uma escuta e tu pôde intervir numa situação que talvez para ela tivesse muito difícil até chegar e falar contigo. E certamente ela foi para casa se sentindo muito melhor e talvez podendo pensar outras possibilidades de vida que até aquele atendimento ela não tinha podido, né? Então não se trata de deixar de fazer uma coisa para fazer outra, mas só poder sublinhar que isso que vocês fazem de escutar também já é algo que é saúde mental. São intervenções terapêuticas, mesmo que a gente lá na prática acabe se sentindo, putz, tá, mas para o CP eu tenho um toque. Aí talvez eu fale bobagem, peço desculpa aí para o pessoal da enfermagem. Mas, enfim, a pessoa chega, daí eu vou ver tal coisa, daí ela vai se posicionar, daí eu vou colocar lá o suave, daí eu vou fazer... Tem um protocolo de como que eu faço em cada situação. E um protocolo, ele nos dá segurança, né? E na saúde mental, isso é muito mais fluido. E faz com que a gente se sinta inseguro quando essas coisas chegam. Né? Porque a gente não tem claro o que a gente precisa fazer quando alguém chega chorando, como a gente tem claro o que a gente precisa fazer quando alguém chega saturando menos do que deveria, ou quando alguém chega com um pico de pressão alta, né? E que algumas situações a gente acaba meio se sentindo improvisando, ou usando mais a intuição do que um saber acadêmico, ou usando mais o bom senso, ou as ferramentas que a gente tem de casa, né, da nossa própria história. Isso não quer dizer que isso não seja uma intervenção profissional em saúde, pelo contrário, né? Mas às vezes a gente fica com essa sensação de que, putz, eu fiz uma coisa que foi equivocada, não era o que eu devia estar fazendo. Então, eu vou trazer uma listinha, né? Inclusive, em especial, né? A gente se sente equivocada e achando que não é o que a gente está fazendo, por causa da demanda sem fim que bate a nossa porta. Se a gente deixar, se for atender, e a gente sabe que tem uma demanda e um tempo de atendimento necessário, uma agenda e gente esperando, e urgência, e um sem fim de outras atribuições e de coisas que a gente tem que fazer. Em especial, nesse tempo de Covid, que daqui a pouco tem 2, 3 da equipe que estão afastados, e aí eu tenho que dar conta, além da minha demanda, daquilo que seria a demanda do colega. E ainda estou muito, muito, muito preocupada com o que vai acontecer com o colega, com o que vai acontecer na questão social toda, com o que vai acontecer comigo, com o meu próprio corpo, com o meu próprio adoecimento,
as minhas questões de saúde mental, né? Então, isso tudo também está em jogo quando a gente acolhe um paciente, um usuário do sistema de saúde, que a gente costuma trazer literatura, né? Isso tudo está em jogo nesta relação que é atender alguém, por mais que a demanda seja muito específica e até objetiva, no sentido do corpo, né, do sentido biomédico. Eu vou trazer brevemente uma listinha de algumas ações que podem ser realizadas por todos os profissionais da atenção básica, desde o pessoal da recepção, lá como a Mari do Barracão, que está ali vendo a gente, passando pelos técnicos de enfermagem, passando pelos médicos e enfermeiros e profissionais de nível superior, como pelo pessoal do NASF, que passa por todo mundo. Então, acho que uma primeira coisa é propor ao paciente um momento para pensar e refletir. A vida é um turbilhão, a gente acorda, e penso especialmente nas mulheres nesse momento, né? Acorda, já tem uma casa para dar conta, já tem filho para dar conta, tem que mandar para a escola, tem refeição para preparar, mas eu estou atrasada para o trabalho, então eu me arrumo, e aí eu vou, e aí eu chego e não paro. E aí eu vou dormir e não consigo parar, por exemplo. Ou durmo, mas já acordo outro dia. Ufa, no momento que eu chego na frente do profissional de saúde e ele me pergunta o que está te incomodando nesse momento. Por mais que seja uma unha encravada, ou uma dor abdominal, ou uma grande dor de cabeça, eu vou poder parar e pensar, o que está me incomodando nesse momento? E talvez eu vá poder trazer, bom, olha, a relação com meu marido já não está mais tão ok. Ou eu deito para dormir toda noite, fico pensando em tudo que eu tenho que fazer e eu tenho insônia. Poder parar e pensar nesse momento, isso é infinitamente terapêutico. E o ser terapêutico não quer dizer que vai resolver o problema, mas vai dizer que é o início de um cuidado. E aí aquela dicotomia, né? A cura, que é o que a gente acha que a gente tem que fazer todo o tempo, furor por andes, e a realidade que às vezes é a possibilidade de cuidar e acompanhar alguém no seu sofrimento. Assim como o hipertenso, o diabético, que a gente não cura eles, a gente acompanha eles nesse processo, né? Tá, ok. Então a pessoa chegou, a gente está dando esse espaço para ela sentar, pensar e parar para pensar sobre si. Exercer uma boa comunicação. E é poder usar palavras que a gente sabe que a pessoa vai entender, por mais que elas não sejam tão rebuscadas, ou não pareçam tão técnicas, ou não sejam tão apropriadas em outros ambientes. Cada pessoa, e a gente tem um feeling, vai entender de uma maneira melhor se a gente pudesse expressar de uma maneira mais próxima da realidade dessa pessoa. Poder exercitar isso é uma grande tática. E aí eu me sinto de novo chovendo molhado, que é provavelmente que vocês já fazem todo dia, né? Exercitar a habilidade da empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? É poder entender que o outro tem uma história, é diferente da minha, é suspender temporariamente o juízo crítico ou julgamento, ou a minha própria opinião, e escutar aquilo que o outro traz. Lembrar de escutar o que o paciente precisa dizer, e não só o que eu quero saber. Eu trago uma breve história de uma das minhas vivências da atenção básica, quando um técnico de enfermagem novo na unidade veio me perguntar, mas tá, tu é psicóloga, né? Como que eu faço para marcar alguém na tua agenda? E era uma unidade que todos os agendamentos eram por acolhimento, não tinha agendamento por telefone, nem por fila, né? Então, eu passava pelo técnico de enfermagem para acolhimento. E aí ele disse, porque tem vezes que as pessoas chegam para mim e começam, e eu pergunto, tá, o que te trouxe aqui? Por que tu veio aqui? E a pessoa começa a falar, ai, porque eu tô triste, ai, porque meu filho, ai, porque meu marido. E ele falava de uma angústia muito grande, que ele tinha vontade de dizer, tá, mas e aqui, assim, tipo, no corpo, o que dói? O que te incomoda? Entendendo que do corpo ele poderia ter alguma coisa para oferecer para aquela pessoa que pudesse fazer com que ela se sentisse melhor, mas de resto não havia nada que ele poderia fazer, né? E aí, eu acho que a gente se sente um pouco assim, às vezes, quando chega algo que não parece ser do nosso métier, de coisas a fazer. Então, ouvir tudo que o paciente precisa dizer, mesmo que eu acho que eu não posso fazer nada com aquilo, é um jeito de acolher, né, as questões de saúde mental. Oferecer suporte na medida certa, uma medida que não torne o paciente dependente e que nem gere uma sobrecarga no profissional de saúde, mas ao mesmo tempo acolha. Medida complicada, né? Então, como é a gente poder escutar o que o outro tem a dizer, acolher, mas sem fazer por ele, né?
E reconhecer os modelos de entendimento do usuário, que tem que ver com comunicar-se bem. E aí vem aquela coisa assim, mas ele vem aqui, marca a consulta, mas ele só quer desabafar, né? Então, entender também esse momento de desabafo como uma potência terapêutica. E hoje eu evoco que hoje é dia do amigo, né? E a gente sabe, às vezes, o quão terapêutico é poder contar com alguém que pode ouvir o meu sofrimento, e a partir do que eu falo, do momento que eu falo, eu posso ouvir o meu sofrimento, através de outra pessoa que está disponível e atenta ao que eu tenho para dizer, né? E o quanto isso em si já é terapêutico. Quem tem amigos sabe disso. Espero que todos nós. E claro que aqui eu estou falando, né, da psicopatologia do cotidiano, que é aquela tristeza quando algo ruim acontece, ou termina um relacionamento, perde o emprego, ou morre um ente querido, ansiedade quando algo muito importante vai acontecer, que acaba aumentando o apetite, ou tirando o apetite, atrapalhando o sono, alguma dificuldade pontual em relação ao manejo com os filhos, com as relações, as inseguranças diante de um desafio novo. E é importante pensar que esses sofrimentos são esperados. Eles fazem parte da experiência de estar vivo. Ninguém passa pela vida sem sofrer e a gente não tem que tirar das pessoas a possibilidade de sofrer. Mas a gente pode estar junto. A gente pode dizer, sim, tá difícil para ti nesse momento, tá ok sofrer por causa disso. É normal que alguém na tua situação sofra. Mas vamos pensar saídas. Isso a gente chama de legitimar o sofrimento, de dizer que é legítimo, que tá ok sofrer por causa disso, né? E se o profissional que ele recebe esse paciente, ele não puder realizar essa escuta atenta, ele corre o risco do que a gente chama de patologizar ou de medicalizar, que é uma outra palavra, eu não gosto muito dela, que ela confunde daí com medicar, com dar remédio, né? Mas de patologizar um sofrimento que ele é da vida cotidiana, que ele é normal, ele não é um adoecimento por si, por mais que faça sofrer e que doa, né? A coisa do medicalizar e do medicar. Medicalizar é tornar a doença e oferecer uma terapêutica, uma coisa que não necessariamente é doença, né? E medicar, não, medicar é dar um remédio, e às vezes um remédio psicotrópico, se necessário, bem indicado naquele momento, é maravilhoso poder contar, né, com todas a gama, todas as faixas terapêuticas que a gente tem. Mas fica para a gente balançar o que é medicar e o que é medicalizar. E existe, claro, já estou terminando, tá, gente? Situações em que vão precisar ser encaminhadas para o serviço especializado. Que bom que a gente pode contar com isso, porque nem todo o sofrimento a gente dá conta com desabafo, né, com uma escuta atenta. Alguns sim, mas outros não. E nesse caso, no nosso caso aqui de Bento, a gente tem os 3 CAPs, daí vai ter a comunidade terapêutica também, né? E o materno-infantil, que faz aquele recorte das gestantes e das crianças que as mães foram acompanhadas lá, né? Ainda assim, se o profissional da atenção básica ele pode poder escutar, entender o contexto no qual essa família ou essas pessoas, esse sujeito, essa pessoinha que chega na minha frente e falando de um sofrimento, que ele está envolvido, está inserido, a questão do atendimento longitudinal, ou seja, não é a primeira vez que eu vejo ele na minha frente, eu conheço, ou se é a primeira vez, mas eu conheço a mãe dele, eu sei como é a rua que ele mora, ele já veio aqui para mim por outros motivos, eu já tenho uma noção histórica da vida dessa pessoa, vai produzir um encaminhamento para o serviço especializado muito mais consistente. E aí o profissional que receber esse encaminhamento no serviço, ele vai poder atender muito melhor esse usuário, esse usuário vai ser atendido muito mais rapidamente, inclusive se for um caso de urgência, porque vai se poder fazer uma classificação de risco. E a nossa rede de saúde como um todo se torna muito mais resolutiva e a gente fica todo mundo mais feliz, né? O paciente está melhor cuidado. E mesmo nas unidades que tem NASF, né, a gente sabe que a psicóloga não está lá todos os dias, né? E as demandas das pessoas não deixam para sofrer ou para ter uma crise ou um chilique, ou como a gente queira chamar, no dia que a psicóloga está lá e que talvez ela esteja também em agenda, né? E às vezes tem uma lista de espera, tem fila, e muitas vezes um olhar mais atento e um minutinho a mais que a gente fica com alguém na nossa frente, com um olhar no olho para ou dizer assim, vai, mas eu estou vendo que não é só isso, o que mais está te acontecendo? Evita uma série de encaminhamentos para a rede especializada que vão sobrecarregar e fazer com que a gente não atenda tão bem cada uma das pessoas.
e acho que eu já estou finalizando, mas como nenhuma fala, né, tem que pretender ser uma palestra, ela pode terminar sem um bom clichê, eu também trouxe o meu clichê, que é uma frase do Jung, que é um pós-freudiano, né, que diz, é clássica, já roda pelo Facebook, que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Talvez essa seja a grande potência do nosso trabalho em saúde mental e o que demais a gente pode fazer no momento que a gente acolhe pessoas, afinal de contas, independente da nossa formação e das técnicas que a gente usa, o que a gente faz na saúde é cuidar, é cuidar do outro, né? Então, acho que era isso. Espero que tenha dado para entender. Desculpa se eu falei rápido demais, mas termino por aqui. Bom, para nós darmos continuidade, agradecemos a Franz pelas palavras dela. A gente está com as pessoas que ficaram de dar os seus depoimentos de como a equipe está se organizando para dar apoio nesse período da pandemia. Então, a gente tem a Fabiane, enfermeira Fabiane do Barracão, a gente tem a doutora Pamela, está desde o iniciozinho ali com nós, a gente tem a enfermeira Dalva, mais alguém? Eu acho que o Brian estava com problema, ele entrou, mas acho que caiu de novo, né? Alguma de vocês três tem mais urgência em falar, ou tem mais alguém que eu não citei que está aí? Que gostaria de começar falando como é que a equipe da sua unidade está se organizando, está se fazendo para se apoiar nesse período de pandemia. Tem alguém que tem mais urgência, daí a gente pede que abra o microfone. Fabi, Dalva ou Pamela? Eu acho que eu posso começar, Núbia. Então tá. Pode ser, gurias? A Fabi pode iniciar? Pode. Então tá, Fabi. Gostaríamos de te ouvir. Te apresenta, né, enfermeira Fabiane. Bom dia, então, a todos, tá? Eu sou a Fabiane, enfermeira da SF Barracão. É um prazer ter recebido esse convite de vocês, a Franciele, que esteve aqui na unidade, e ela está acompanhando o nosso trabalho aqui. Ela fez esse convite, então eu vou tentar passar um pouquinho do que a gente faz aqui, tá? E eu queria também, assim, aproveitar a oportunidade e parabenizar todos os colegas e todas as equipes que estão fazendo um trabalho maravilhoso, porque a gente está enfrentando uma situação que não é só a questão de enfrentar o vírus, a pandemia, mas eu acho que, acima de tudo, a gente está enfrentando uma batalha bem maior, que é a questão de manter a sanidade mental, tanto a nossa, como da nossa equipe, e como das pessoas que a gente atende na unidade. Então, todos os dias a gente enfrenta essa batalha, e eu acho que todos os colegas nossos estão sentindo isso. Eu vejo, assim, que a gente está atendendo todas essas questões, né, do Covid, mas o que a gente está sentindo mais é a questão de que as pessoas estão procurando cada vez mais a unidade para tentar procurar um apoio, resgatar a segurança deles, todos os problemas que eles estão enfrentando em função disso, está levando eles até a ter sintomas. Às vezes o paciente chega aqui, ele está sentindo uma dor no peito, uma dor de cabeça, insônia, falta de apetite, várias coisas que ele mesmo às vezes não associa e está ligado à questão psicológica. Então, assim, eu vejo por nós mesmos, que a Franciele falou muito bem ali, ela vem, tipo, quinzenalmente aqui na unidade e ela está nos dando um apoio muito bom. Ela está trazendo para a gente um pouquinho mais de segurança, está tentando deixar a gente um pouco mais calmo, assim, em função de toda essa situação. Isso é bem importante, porque a gente consegue passar para os nossos pacientes isso também. É como ela vem falando com a gente, né, que a gente sempre tem que transparecer isso, né. Então, quando os pacientes nos procuram, toda a equipe acaba passando isso, porque seja ali na recepção, ou na triagem, ou na consulta com o médico, com a enfermeira, ou os outros profissionais, a gente acaba ouvindo deles tudo isso, que eles estão passando por várias situações, situações relacionadas à questão financeira, situações relacionadas ao isolamento, a se sentir sozinho, várias situações que estão levando eles a ficarem angustiados.
E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante com eles, tentar fazer eles entenderem que não são só eles que estão passando por isso, que são todos nós, né, que estamos passando essa situação, tentar deixar eles mais tranquilos com isso. E, assim, uma coisa que eu vejo que a gente está trabalhando bastante também é formas de se reinventar. Porque, como a Franciele falou, a gente não tem a psicóloga aqui todo dia, e agora a gente está passando por uma situação um pouquinho mais difícil aqui na nossa unidade, por exemplo, que a gente está desde o início ali, que a Daniela teve que se afastar, né? Então, a gente está tentando compensar a falta dela de alguma forma. Com a ajuda dela também, né, que às vezes a gente se comunica por e-mail, por WhatsApp, e com a ajuda da Franci também, a gente está recebendo algumas dicas de como trabalhar com esses pacientes, e eu acho que, é como eu falei, a gente está tentando se reinventar. Eu estou, na minha parte que eu falo, assim, eu estou tentando também trabalhar a questão da auriculoterapia, em alguns pacientes que não têm um grande risco, eu estou fazendo esse trabalho, acho que está ajudando bastante, porque a gente está tentando levar um pouquinho mais de trabalhar os pontos, como a Núbia já conhece, também algumas colegas minhas, o ponto da ansiedade, da imunidade, o ponto que trabalha a alegria. Então, a gente passa isso para eles, eles se sentem bem mais seguros. E eu estou tentando também trabalhar algumas coisas assim, porque passa na triagem o paciente, ele já chega trazendo um pouquinho, né, das dificuldades deles. Aí já chega na parte do clínico ali, ele já vê se tem a necessidade de iniciar alguma medicação, ou se talvez só uma conversa, um acolhimento já vai ajudar ele. E aí ele sempre passa o paciente para mim. Isso já acontecia antes da pandemia, né, mas agora está se fortalecendo mais ainda. Então, eles passam o paciente para mim, eu tenho uma conversa, acolho eles. Eu acho que a coisa mais importante é a gente ouvir o paciente, ouvir o quanto ele está necessitando da nossa ajuda, se tem algum risco para a sua vida também, né? Se é necessário eu acessar alguma outra parte da nossa rede de apoio, ou se eu consigo trabalhar com ele, ajudar ele aqui na unidade mesmo. E aí, eu me surpreendo, às vezes, com as coisas que a gente está conseguindo fazer. Eu estou usando, às vezes, até a tecnologia, o WhatsApp, com alguns adolescentes, para ajudar na questão da escola também. Eu já recebi algumas situações, assim, que como eles pararam de ir para a escola, estão fazendo atividades online, eles acabam deixando a vida deles um pouco bagunçada, a questão de dormir muito tarde, acordar muito tarde. Então, estou criando alguns cronogramas com eles, estou tentando fazer uma busca de alguns pacientes também, que a gente fica um pouco inseguro se eles estão conseguindo manejar bem essas situações. Então, eu acho que a gente vai criando formas de ajudar. E toda a equipe, né, está trabalhando um pouquinho e fortalecendo as pessoas dessa forma, cada um achando o seu jeitinho para ajudar. Eu acho que isso é um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, que eu trouxe para vocês. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Fábio. Que bom, né? Fiquei bem feliz que tem o apoio da Fran, que tem o apoio, a auriculoterapia está te ajudando na equipe, ajudando nos pacientes. Isso é muito bom a gente saber, né? Ontem à noite eu ainda fazia um outro curso que era para o sono, para as pessoas ou que dormem demais ou que dormem pouco, junto com a ansiedade, né? Então é bem interessante a gente ver essas ferramentas que pode se utilizar para nos fortificarmos nesse período, né? Fico muito feliz de te ouvir, Fábio. Eu até esqueci de comentar também, estou trabalhando bastante a questão da insônia também, que eu acho que é uma das coisas, dos fatores que também está influenciando muito na vida deles, e a auriculoterapia está ajudando bastante nesse sentido. Que bom, fico muito feliz de te ouvir, que estão fazendo lá no Barracão. Muito obrigada, tá, Fabiane? Tu és convidada a ficar aqui com nós até o final. A gente tem agora a Dalva, a Pamela, tem mais algum dos nossos combinados que iam falar? A Dalva está ansiosa ali, podemos deixar ela, doutora Pamela? Claro, claro. Aí. Pode ser?
Eu sei que a Dalva deve ter coisas esperando, que nem todos, né? Todos têm outras atividades. Mas, Dalva, se tu queres falar agora, então fica à vontade. Pode ser? Pode ser. Bom dia a todos. Agradeço a Tatiane, a psicóloga, que ela pediu para a gente conversar alguma coisa sobre a nossa unidade. Nossa unidade é uma unidade grande e estou sozinha como enfermeira e eu tenho o apoio de todos os funcionários aqui, todos ajudam, ah, como os administrativos, as técnicas de enfermagem, psicóloga, as médicas também, os médicos que atendem aqui na nossa unidade. A nossa unidade, eu tenho na farmácia, o nosso problema é bastante movimentado, principalmente na farmácia. A gente tem que participar na fila, organizar, estamos numa fase muito difícil, porque entra uma pessoa de cada vez, e as pessoas não aceitam também de esperar ali na fila, eles querem entrar e a gente tenta organizar, e o problema é aglomerações. A gente fala, não adianta só o uso das máscaras, como aglomerações, mas as pessoas às vezes não entendem, e até o uso, as pessoas às vezes falam nomes, por que usar máscara? Então, a gente tenta dar essas explicações, né? Mas esse apoio de todos participam na porta, ajudam na porta, inclusive as médicas também ajudam na porta, então é bastante complicado, né? Às vezes as pessoas não estão entendendo, mas a gente tenta organizar, tá tudo certo, e agora, por causa da pandemia, tá todo mundo ansioso, por causa das consultas, todos querem ser atendidos, e a gente tem muitos pacientes por causa da ansiedade, e ali a nossa psicóloga nos ajuda bastante, a nossa psicóloga Tatiane está nos ajudando bastante na ansiedade dessas pessoas, que elas fica difícil, né, ficar em casa, né, todo mundo em casa, e as pessoas ficam muito ansiosas, e pela ajuda de todos, estamos conseguindo, tá? Mais ou menos é isso sobre a nossa unidade. E essas consultas que as pessoas querem, porque eu fiz exame, eu preciso retornar para o médico, então a gente analisa os exames, conversamos muito com esses pacientes, eu converso bastante com eles, eu peço, dá para esperar um pouquinho, tem pessoas mais urgentes para ser atendidas, e conversando com jeitinho, e eles entendem, então. Mais ou menos é isso que a gente está fazendo. Tá? Um bom dia, eu tenho bastante coisa para fazer, eu gostei muito de participar dessa videoconferência, infelizmente vou ter que seguir o serviço, tá? Eu passo a palavra, então, para a Tatiane, muito obrigada. Obrigada, Dalva. A gente está aqui que junto. Bom que você conseguiu conversar, né? Tá uma duplinha ali? Tira o microfone, Tati. Deixa só um. Nós estamos Quer aqui falar um juntas, pouquinho, Tati? né? É como a Dalva colocou, né? Uma unidade que nos demanda bastante, ela pega vários ornamentos, né? E muita coisa acaba vindo para a unidade central, né? E que às vezes as unidades nos territórios não estão conseguindo neste momento atender por mudanças, enfim, e vem para nós.
Então, a demanda é grande, né, mas como ela disse, o trabalho de equipe, né, o apoio de todos, né, no acolhimento, na escuta, isso tem feito a diferença. É um momento de muita ansiedade mesmo, né, como ela colocou, e a gente também tem que, não só, muitas vezes, oferecer ali a consulta, o que o usuário, ele pede, mas também acolher, escutar, né, e eu vejo que o trabalho das equipes, né, de todos, tem sido fundamental, né. Então, como a Fran já colocou, a Fábia, a Dalva, a saúde mental não é só do psicólogo, é todo mundo acolhendo, todo mundo podendo agora escutar um pouquinho, para a gente passar por isso, né. A Dalva aqui, ela está sozinha, né, como enfermeira, como ela disse, para toda essa unidade, então ela está a 1000 aqui, né. Então, quero agradecer ela também, e nós vamos seguir aqui no debate. Já está convidada para os próximos, né, Dalvinha? Quando então, puder. Tá bom, muito obrigada para todas. Tchau. Obrigada, Dalva. E dando continuidade, um bom trabalho para ti, né? Você pode levar bem. E passamos, doutora Pamela? Pode ser? Pode ser. Então, bom dia, pessoal. Sou a Pamela, médica da unidade do SF Progresso 2, tá? Então, o que a gente tem procurado fazer na nossa unidade? Bom, é um momento muito crítico, né? Todos nós sabemos, né? Enfim, a gente tem que tentar equilibrar as nossas emoções, os nossos medos com os medos dos pacientes e também manter a saúde mental da nossa equipe, manter a equipe unida. E acredito que a gente tenha conseguido fazer um bom trabalho. Muito doutora Pamela, só um minutinho. Tati, pode desligar o microfone da Dalva, que está dando interferência? Consegue, Tatiane? Tá, podemos continuar. Acho que agora deu, né? Não. Tá dando para ouvir. Posso? Olha, deixa eu só ver como é que eu faço. Não deu certo. Acho só que clicar deu, né? ali em cima, Tati. Não, ainda não. É o do computador que deve estar dando. É do Note da unidade. Clica em cima do... Embaixo vai ter o microfone. Tá. Ok. Podemos continuar, doutora. Então, assim, como eu estava falando, veio do SF Progresso 2. Lá, então, a gente tem tentado fazer um trabalho, principalmente de equilibrar essa questão dos medos, né, tanto da equipe quanto das pessoas da área, em relação à pandemia e também as dificuldades que as pessoas estão passando nesse período, né, que a gente sabe que são muitas as dificuldades. Então, a gente tem tentado fazer uma escuta acolhedora, claro que a gente já fazia antes, né, como a Fabiane, ela relatou também da unidade dela, mas que agora tem se intensificado muito mais, principalmente por parte, então, da enfermagem, que fica mais ali na frente, e acolhendo essas pessoas, muitas vezes já bastando uma conversa, um acolhimento também com a psicóloga, que é a Tati, que tem nos auxiliado também, ou até mesmo com uma consulta comigo. A auriculoterapia também, a gente tem tentado implementar essa questão junto da pandemia, né? As consultas, a gente tenta, primeiramente, não deixar a pessoa desamparada, aqueles que já estão em tratamento, porque isso é geradora de muita angústia, né? Se você está usando medicamento e você não tem certeza que você vai conseguir a próxima consulta, isso gera muita angústia no paciente, né? Então, a gente já tenta deixar as coisas mais alinhadas, dizer para ele que com certeza ele vai conseguir a
a prescrição, né? Então, eu digo, liga, qualquer coisa volta antes. Então, esse vínculo é conhecer mesmo a pessoa, né? Porque tem pessoas que são extremamente ansiosas e agora, no período de pandemia, pior ainda mais. Então, deixar bem claro que eles vão conseguir essa prescrição e esse acolhimento, né? Esse acolhimento empático. Então, de dizer para a pessoa, olha, se você piorar no período de... você ainda tem medicamento, mas se você, porventura, piorar ou tiver alguma queixa, algum anseio, nos ligue, venha até a unidade que a gente com certeza vai te acolher e vai te dar essa escuta e esse carinho, né? Então, acho que a gente tem tentado fazer esse trabalho mais ou menos por esse caminho, de deixar as pessoas mais tranquilas, quanto que elas, se elas precisarem, elas vão ter com quem contar, né? Acho que esse é o nosso principal papel nessa pandemia, né? De ter com quem contar. A atenção primária, ela é muito feliz, né, nessa parte, porque é a gente que conhece o paciente, né, não é o especialista, não é o hospital, não é a UPA, é a gente que convive com eles. E a gente recebe também muita demanda do agente de saúde, que diz, tal paciente não está muito bem, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos conversar com a família, né, para melhorar o vínculo. Agora que a gente tem passado tanto tempo em casa com a família, né, os vínculos, às vezes, deficitários, eles acabam chamando mais atenção. Então, de trabalhar mais essa questão de fortalecimento dos vínculos, né, com o pai, com a mãe, com o irmão, de poder aproveitar esse tempo e pensar, nossa, talvez... Que privilégio estou tendo de ter um contato maior com a minha família? Não apenas, que saco, né? Eu estou em casa o dia inteiro, não posso sair, mas pensar por outro lado, né? Estou conhecendo mais a minha família, podendo lidar também com esses déficits dos laços, né? Então, acho que esse é o lado que eu tenho tentado mostrar para os pacientes, que eles podem fazer uma boa limonada dos limões que nos tem dado, né, essa pandemia. Então, muitos deles, eles recebem isso com carinho, com atenção, e manter o acompanhamento. Eu acho que esse é o principal, né, porque os pacientes que estavam já em tratamento, muitos deles acabaram piorando. E os que estavam mais ou menos limítrofes na doença, enfim, na patologia, acabaram que agudizando, né? Então, esse acho que é o principal desafio que a gente tem enfrentado. Mas com força e com coragem a gente segue, né? Isso aí, doutora Pamela. Muito interessante também, já estamos com 2 unidades ali, também com apoio das psico, né? A Fran e a Tati por aí dando um apoio para nossas equipes, que coisa boa ver isso. Outra unidade que também está utilizando da ferramenta da auriculoterapia. Então, realmente, né? O que a gente está utilizando e fazendo para as equipes se manterem também firmes para poderem passar essa tranquilidade para os nossos usuários, né? Muito, muito bom. Eu coloquei ali para as pessoas que quiserem fazer algumas perguntas, a gente vai vendo. A Cris entrou, não sei se ela está agora, se a doutora Pamela conseguir continuar aí, talvez vai ter algumas perguntas, algumas discussões no final, será muito bem-vinda, tá? A Fábia, a mesma coisa, né? Se conseguires. Cris, tu já estás aí? Sim? Pode ser contigo agora, Cris? Bom dia, pessoal. Vou tirar a máscara, porque senão fica difícil de falar. Estou chegando agora porque eu estava em atendimento. Tudo bem, Nubiane? Oi, Érica, estou vendo aí uma galera, a Pamela também. Que bom, né, poder conversar com todo mundo dessa maneira. A Tatiana me convidou para participar desse encontro hoje, né, para trazer um pouco da nossa realidade aqui do Vila Nova, frente àquelas situações que a gente está vivendo, a situação que a equipe está enfrentando e o olhar de cada um
frente à pandemia. Eu vejo aqui na nossa unidade de saúde, a equipe tá confiante, sabe, Núbia? Assim, eu achei que no início as pessoas estavam mais ansiosas, temerosas, mas com a oferta dos EPIs, né, tem essa disponibilidade do EPI, da não falta do álcool, né, então está todo mundo bem comprometido, né, e está todo mundo se sentindo um pouco mais seguro em poder abordar essas pessoas que nos chegam. A princípio, os pacientes sintomáticos não eram para vir nas unidades, né, assim, só na barraca, lá da UPA e do PA São Roque, mas acabam vindo aqui no seu cotidiano também, porque às vezes é só um sintoma gripal, como eles entendem, mas para nós não é só um sintoma gripal, né? Muitos deles também vêm fazer teste rápido e acaba tendo IgM positivo, então eles são transmissores, né? E a gente entra em contato com essa turma aí todos os dias e acaba tendo essa exposição. Mas, no meu ponto de vista, a gente atende essa população de forma bem segura, mantendo o distanciamento, ventilação do ambiente, usando máscara, usando álcool, fazendo a limpeza da superfície a cada saída de paciente, e isso a gente instituiu como rotina, então é uma forma mais leve da gente encarar essa realidade, né? Psicologicamente falando, que o grupo hoje é para essa discussão, né? Nós temos a Tatiana, que trabalha aqui conosco, a psico, e sempre está disponível para dar esse suporte para nós. No início foi bem importante, né? Com o atendimento de alguns funcionários aqui na unidade, né? Para fortalecer esse enfrentamento à pandemia. Então, hoje ela faz os atendimentos 8 horas por semana, tendo os atendimentos individuais, e tem um grupo que é coletivo também, que utiliza das ferramentas virtuais para estar abordando esses adolescentes que estão nessa situação de confinamento também, sofrendo com seus problemas psicológicos. E está dando um bom resultado, né? Tem produção de textos, e esses textos a gente traz para a reunião de equipe, né? E a gente fica cada vez mais admirada, assim, com a capacidade de um que outro, assim, desse grupo, de poder se expressar da maneira que se expressa. E enriquece bastante as discussões da equipe. Então, acho que, de uma maneira ou outra, a gente tem que se reinventar, produzir formas diferentes de trabalho, não largando a mão da proteção, né? E eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem que dar seguimento daqui em diante. A pandemia termina, quem sabe, né? Mas os cuidados que a gente tem com o nosso dia a dia, com a nossa abordagem do nosso paciente, acho que tem que permanecer. Talvez não em uso integral de máscara, mas os outros cuidados, eu acho que esses aí a gente aprendeu para levar para adiante. Eu acho que essa é a minha colaboração de hoje. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa mais, fico à disposição. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cris. Eu acho que a Cris, também por ser do controle da infecção, né, a enfermeira Cristiane Votriche, ela nos trouxe, eu acho, assim, todos os cursos que ela passou, e quem teve a oportunidade de ver, né, eu lembro também dela lá, ó, atendeu, álcool por tudo, atendeu, álcool por tudo, atendeu, lava as mãos antes, depois. Eu acho que ela vai nos deixar esse legado, assim, do controle da infecção, que eu acho que todos que passaram por alguma capacitação com a Cris vão levar para a vida, né, Cris? É essa Aquele o teu jatinho de álcool, assim, é incrível, né? Não vou esquecer mesmo. Deixa eu ver se o doutor Amauri, então a gente te agradece, tá, Cris? Se tu conseguires ficar mais um pouquinho. Eu não sei se a doutora Amauri está chegando nesse momento, né? Bem na hora dele falar. Deixa eu ver se ele já aparece. Teu microfone, Núbia. Teu microfone fechou, Núbia. Estão me ouvindo agora?
Eu estava conversando aqui, agradecendo a Cris, chamando bem-vindo a doutora Mauri. Eu disse estava falando que ele está vindo, ainda bem que a gente está falando por tela, porque ele estava atendendo na área do Covid, né? Está nos escutando, doutora Mauri? A gente já passa de imediato a tua palavra, tá? Acabamos de ouvir a enfermeira Cristiane, do controle da infecção, e no momento falou como enfermeira da equipe da Vila Nova, e que eu digo que ela vai deixar, sempre que a gente ouve ela e vê ela, a gente lembra do jatinho do álcool em toda a mesa, em todo o território. Então, as pessoas vão nos deixando marcas daquilo que estão capacitando, daquilo que estão falando. Então, eu também, com alegria, que a gente está vendo a doutora Pamela, o Brian, eu acho que estava com problema de conexão, ele entrou e acho que caiu de novo. Então, a gente quer ouvir um pouquinho, doutora Mauri, como é que está essa parte toda do entendimento de vocês, do apoio de vocês pela UPA, tá? Pelo local onde estão atendendo direto os pacientes Covid positivo, como a equipe está se organizando. Queríamos ouvir também lá na ponta, né? Não que a unidade de saúde não atenda também pacientes Covid, mas vocês estão com um maior centro. Podemos te ouvir um pouquinho? A gente não está te escutando. O teu microfone, doutora Mauri, está fechado. Dá uma clicadinha ali para abrir o microfone. A gente não te escutou. Clica em cima do teu rosto, embaixo tem aquele microfonezinho. Oi? 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 Oi, aí, muito bem, seja bem-vindo. Tá, bom dia, pessoal. Eu acho que eu conheço quase todo mundo que está aqui, né? Então, sobre a questão da pandemia, sim, a gente acaba sendo bastante afetado também na parte da saúde mental, né? A gente está recebendo uma boa ajuda também na saúde mental da secretaria, com a ajuda da Tati também, do Morris, na coordenação lá na secretaria. Sim, inicialmente a gente teve bastante baixa até na equipe com essa questão, pessoal descompensando mentalmente. Mas muito por antecipação, pelo medo mesmo. E à medida que as coisas foram acontecendo, as pessoas foram se habituando, conhecendo o que era desconhecido, e isso acabou ajudando as pessoas a se acalmarem também. As nossas baixas que a gente teve inicialmente, os profissionais já voltaram, a gente não está tendo mais. Agora é a questão mais biológica da Covid mesmo, que a gente está perdendo. A gente tem mais de 30 profissionais da enfermagem afastados hoje, aqui da UPA. Médicos, por outro lado, a gente acabou quase que não tendo infecção. Dos rotineiros, a gente teve um médico que positivou IgG, porque foi assintomático. Ela fez o teste assintomática e já era IgG. Só que era uma médica que também faz taquine, então a gente também não sabe se contaminou lá ou aqui. A gente acaba que está conseguindo segurar bem essa questão de contaminação com os médicos. Medidas que a gente faz para evitar essa contaminação é procurar deixar um profissional só durante o plantão responsável pelos pacientes. Se enche demais, daí colocamos um segundo profissional, mas esse profissional fica exclusivo para esses pacientes. Ele acaba não mexendo em pacientes clínicos e COVID ao mesmo tempo. Para evitar que haja muita paramentação e desparamentação ao longo do dia. E isso já foi confirmado como a maior taxa de contaminação que é nesse processo. Deixa eu ver. Medidas que a gente tem feito também é procurar aqui na UPA quase que prioridade, colocar como priorizar um ambiente tranquilo de trabalho. Isso é uma coisa que a gente bate bastante. Profissionais que promovem um ambiente mais tenso, mais complicado, a gente acaba segurando, conversando com esse profissional, e eu acho que sim, conhecidamente, aqui na região, a gente acaba sendo como um local de trabalho, os profissionais vêm de fora, porque
porque sabem que aqui em Bento, na UPA, tem um ambiente de trabalho mais tranquilo, é tudo fluxo bem definido, e a equipe sempre se ajudando com pouca gente, assim, que acontece bastante não só na saúde, mas em tudo, com um passando por cima do outro. Isso acaba sendo menos aqui, menos frequente. Deu para ouvir? Tá. Eu sim. Obrigada, doutora Mauri. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Sabe nos dizer hoje quantos pacientes positivados estão aí com vocês? Na parte Sim. da internação? São 4 suspeitos, ou seja, ou os exames vieram negativos, mas clinicamente ele continua suspeito, a gente não tira ele da ala de isolamento, considerando que é um falso negativo, e 10 confirmados, divididos entre instáveis e estáveis. Isso tirando a barraca, né? Uhum. E assusta um pouquinho o número, né, de mais de 30 profissionais da enfermagem afastados, né? Imagino que fazer uma escala aí deve estar sendo uma batalha para a Ecleia, né? Imagino para a enfermeira Ecleia, que eu sei que faz as escalas, não deve estar sendo fácil, né? Fazer uma escala com todo esse número de afastamentos, né? A Ecleia não está dormindo. A gente está tentando ajudar aí, tentando correr com essa contratação do processo seletivo da equipe, porque a demanda com o Covid aumenta, é um paciente que precisa de muito mais atenção, e a gente está com menos profissional, sendo que a gente precisaria estar com mais, né? A equipe está se correndo bem. E eu acho importante que a gente veja os dois lados, tanto da atenção básica como da urgência e emergência, para a gente ter uma noção de o que está acontecendo, de ver quantas vezes, às vezes as pessoas têm que resgatar e pedir apoio de um lado e outro, para a gente entender, né, que nós somos uma única prefeitura, um único serviço, e que tem lugares que estão mais, como disse a enfermeira Fabiane, agora parece que está acontecendo um afastamento das pessoas também, né, das unidades de saúde. A Josi era uma pessoa que ia estar falando hoje aqui com nós, que ia estar falando pelo municipal, e também nos falou, né, que ela está lá no Tancredo Conceição, que a equipe tem vários afastados, a enfermeira, os técnicos, então acho que a conexão não está dando muito certo lá, mas a gente vê os afastamentos ocorrendo, né? Eu também estou de casa, né? Espero que consiga fazer o exame hoje e voltar amanhã, mas a gente vê que está num período que a gente precisa realmente um ajudar o outro, né? E nos apoiar, principalmente nessa parte do psicológico também, né? Então, te agradecer de coração, né? Ontem à noite a gente conversou e eu sei que tu estás aí, trabalhando também, que nem está a Fabiane, que nem estava a Dalva, que nem está a doutora Pamela, então a gente quer realmente agradecer, né, as pessoas, né, Tati e Fran, as pessoas que estão aqui nos dando um apoio dos seus locais de trabalho, às vezes com a internet não muito boa, mas é o que a gente tem, o que a gente pode. Então, assim, de coração, agradecer a todos vocês e ver se já entrou mais alguém, né, doutora Mauri? Muito, muito obrigada mesmo. Se puder ficar aí, se tiver alguma pergunta do pessoal, pode ser pelo chat, pode ser pessoalmente. Doutor Brian, a isso aí, então. Josi, minha... Até mais. Obrigado, gente. Obrigada, doutora Mauri. Muito obrigada mesmo, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tati, me ajuda para ver se a gente tem mais alguém que ia conversar conosco hoje. Eu acho que a Josi eu não vi. Então, o Brian, ele teve problema com a conexão, então ele teve que sair. Eu acho que eram essas pessoas, tinha do municipal, né, que não conseguiu entrar. De repente, a gente abre para quem quiser colocar, tem bastante pessoas participando, Isso. né? Eu acho que a gente está falando de saúde mental e do trabalho como um todo, né? O que mais a gente poderia pensar nesse momento que pode estar nos auxiliando, né? Eu vejo que a gente vai da situação lá do início do medo para agora um cansaço, né? Tá todo mundo muito cansado. Então,
talvez a gente pensar o que a gente pode estar fazendo. Acho que esses encontros da saúde mental na segunda-feira, que está em aberto para a gente sempre se encontrar e falar, é um espaço, né, que todos podem utilizar. E o que mais a gente poderia estar fazendo, né? Eu acho que todo mundo, quem quiser colocar ali o que tem feito, a gente ouviu da Aurículo, né? Eu estou fazendo yoga, né? Tá me ajudando um monte. Adoro yoga, terapia e o trabalho com a equipe, né? Eu acho que são as coisas que têm ajudado, assim, nesse momento, bastante troca com os colegas, de experiências, né? Não se sentir sozinha nesse momento, acho que é importante também a gente saber que pode contar com todos da equipe, né? A rede de apoio, né, Tati, que a gente falava, né, porque cada um tem uma rede de apoio, acho que realmente fica aberto, não sei se a Kátia está aí ainda, que a Kátia é uma pessoa que viu no... Tu estás aí, Kátia? Nossa positividade está linda ali, gurias? Porque ela viu... Ela saiu. Ela viu na propaganda e entrou. E entrou, daqui a pouco ela também pode estar dando dicas, Kátia. O que tu achou desse encontro? O que tu sugere? Estás convidada para todos os demais, né? Temos 8 ainda pela frente. Eu achei bem legal, porque eu falo com o pessoal no Instagram, né? Eu tenho um Instagram e ele é sobre terapias. Sabe por que eu descobri vocês? Porque eu saí no jornal sábado e em cima da minha foto tinha sobre esse encontro da saúde mental, do semanário. E aí eu vi que tinha. E fiquei bem, assim, interessada em fazer, né? Porque eu falo com muita gente. Uhum. E aí... é bom a gente se ajudar também para ajudar os outros, né? Se vocês quiserem conhecer o Instagram, eu vou escrever o nome dele aqui para vocês darem uma olhada. E quem quiser contribuir com alguma coisa também, ele pode entrar em contato, que eu estou sempre precisando de conteúdo. A gente te convida a permanecer, pode colocar assim teu Insta ali, a gente pode entrar, podemos conversar também, acho que tem um grupo que está fazendo muita coisa boa na saúde, a gente está reconhecendo, né? Eu falo com o Brasil inteiro. Que coisa boa isso, Kátia. Eu acho que é bem importante, acho que a gente tem que usar esses meios de comunicação. Ninguém aqui é candidato a nada, ninguém quer se reeleger a nada, mas a gente quer fazer um trabalho de poder ajudar um ao outro, né? Eu, pelo nome do Numesc, as gurias pela espaço de escuta que elas fizeram, por ser psicóloga dando apoio nas unidades, né? As pessoas, então, a gente quer realmente, o objetivo nosso é poder fortificar os nossos funcionários para poderem fortificar os usuários do SUS também, né? E, Bento, a gente sabe que a gente faz muita coisa legal, que vocês fazem muitas coisas legais, e às vezes a gente nem fica sabendo. Eu gostaria muito que o Brian pudesse falar, porque ele começou a falar semana passada da horta que eles estão fazendo lá. Então, eu fiquei muito interessada em ouvir isso. Daqui a pouco a Tati ou a Fran pode até comentar um pouquinho, né? Tá. Então, o Brian, ele me mandou mensagem que ele está com problema de conexão lá na unidade, né? Lá no Finavinho. Então, sobre a horta, eu vou falar um pouquinho, de repente, na próxima semana, ele participe, daí ele pode falar um pouco mais, né? Então, dentro dos trabalhos que a gente procurou fazer nesse momento, foi junto com a equipe, está tendo momentos na unidade de conversa, né, de trocas, e nessas conversas, nessas trocas, na FENAVIM, na Coab, tem um pátio muito bom, assim, ao redor da unidade, né, nas duas. Então, a gente saía lá fora, aquele sol bonito, né, teve uns dias ali quentes, bem bons, aquele sol bonito, aquela terra lá, e a gente olhou e disse, vai ficar bonito uma horta aqui, né, e aí a gente começou a falar das PICs, né, das práticas integrativas complementares, da questão da saúde, que, bom, a saúde vai muito além, né, de atendimento, de medicação e do trabalho que a gente faz dentro da unidade, né, saúde envolve a questão de habitação, envolve a questão de emprego ou não, né, enfim, essas questões aí que perpassam a nossa vida e que nos adoecem ou também promove saúde mental à medida que a gente vai
se sentindo em todas as áreas da nossa vida mais feliz, né? E aí a gente começou a pensar na questão da horta como uma forma de integrar a comunidade, e é algo que muitos já têm como prática, e a gente foi plantando, eu fui levando umas mudas, daí a Raquel levou outras mudas, a Raquel é enfermeira, aí a equipe foi levando e a gente fez uma plantação lá no Coab, né? E o Brian está com um projeto, então, a partir disso, de fazer uma horta social. Então, ele foi ver com algumas parcerias que já fazem um trabalho em Caxias. Então, tem todo um projeto estruturado da horta, e a ideia é implementar na unidade. E também implementar em outras unidades. Então, a gente ficou de começar a desenvolver melhor, é um projeto que está iniciando. E aí ele vai falar um pouquinho desse projeto. Tem um pessoal em Caxias, né, que já está aplicando, e a ideia é implementar aqui depois, a horta social, né. Envolver a comunidade, né, porque é fundamental essa questão de nós não assumirmos a saúde, as práticas de saúde como algo somente de gestão e dos trabalhadores de saúde, mas que envolva a comunidade. Então, por exemplo, a Pamela falou muito da questão do fortalecimento de vínculos, né? Então, tanto o fortalecimento de vínculos familiar é fundamental para a saúde, mas também o fortalecimento de vínculos dos serviços de saúde com a comunidade. Porque senão fica aquela coisa distante do trabalho, né? Como se saúde fosse feita somente com os profissionais, e os usuários vêm e recebem um atendimento, né? E não é assim. A saúde, ela é construída junto, né, com a comunidade. Então, a ideia da horta é isso, é a gente poder aproximar. Então, os usuários poderem vir, trazer as suas mudas, plantar também, levar as mudas para casa, enfim, nós compartilhar esses conhecimentos que eu vejo que a comunidade tem muito mais que a gente em relação a essa questão, né, também de saúde comunitária, né, e a gente tem que aprender. É verdade. Legal, realmente, Tati, essa experiência, né? Eu tô louca para conhecer um pouquinho mais dessa horta social. Gente, alguém quer falar? Doutora Pamela, Vinícius, tem um pessoal aí, uma galera aí, alguém quer falar um pouquinho nos nossos últimos minutos? Eu queria fazer mais um comentário só de coisinhas que eu fui pegando aqui, né? Então, não tem como a gente quer, somos profissionais da escuta, né? A gente não tem como não escutar a fala coletiva que vem, e que como algumas falas, elas estavam mais voltadas para como a gente cuida da saúde mental da população, e outras como a gente cuida mais da nossa própria saúde mental como equipe, né? Então, até foi uma questão aqui no próprio espaço de escuta, qual que seria o enfoque de hoje, né? Se seria mais para um lado ou mais para o outro, mas acho que isso também, de alguma maneira, diz de um sintoma ou explicita uma vivência que a gente está tendo, né? Que num momento como esse, se mistura muito o que são as nossas questões pessoais, ou que não são necessariamente pessoais, mas sociais, e as questões das pessoas que a gente atende, né? Tá todo mundo no mesmo barco nessa pandemia. Tá todo mundo sofrendo as mesmas coisas. Diferente de outros momentos em que o nosso saber acadêmico, de alguma maneira, nos protege e faz bom, até aqui sou eu, daqui para lá é ele. Agora tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo junto, e daqui a pouco é alguma coisa que o paciente nos traz, que nos ajuda também, como eu tive a oportunidade de ouvir essa semana. E disseram, e tu, quem te escuta? Isso para mim já foi super acolhedor, assim, nossa, sim, eu também posso sofrer. E às vezes, enquanto equipe, isso é incrível, a gente poder usar dessas mesmas ferramentas, que é o vínculo, que é uma escuta qualificada, que não precisa ser psicológica, mas de uma escuta atenta, que se importa com o outro, de poder estar presente na vida do colega e dizer, tá, sem querer usar um palavrão, né? Tá ruim para todo mundo, tá ruim para ti também, onde que tá pegando aí? Vamos conversar sobre? Lá em casa tá difícil também, pois é, né? Quantos casais que a gente vê que estão com problemas na quarentena, mesmo nos outros países já tem indícios de que teve muito mais divórcios, né, em função da quarentena, a questão com os filhos que estão longe da escola.
tá difícil para todo mundo, tá difícil para o paciente, tá difícil para a gente que é profissional. E como agora, mais do que nunca, até retomando o que a Tati falou sobre a horta, a saúde deixa de ser só um procedimento que um profissional faz no paciente, mas ela passa a ser aquilo que se produz no encontro, aquilo que se produz no processo, aquilo que se produz quando tem uma pessoa diante de outra pessoa, podendo juntas transformar em limonada, como diz a Pamela, né? Aquilo de ruim que está nos acontecendo. E por mais que seja triste, o quão potente também a gente entender nesse momento que essa saúde é tão importante quanto a saúde do próprio corpo e que uma não se faz sem a outra. Então, estou achando super legal poder escutar assim, esses diferentes lugares de fala. Que legal, Fran. Eu acho que tu fizeste um fechamento, né, de todas as falas que veio muito, muito perfeito, assim, né? Ouvir toda essa parte dos nós, funcionários, dos usuários, nos fortalecer, pensar que é um período e a gente precisa de uma rede, a gente precisa de apoio, a gente não é super funcionário que está longe de tudo isso que está acontecendo, né? Pelo contrário, está no meio, né? E o número de funcionários afastados, isso também nos choca. O número principalmente, eu digo que a questão da enfermagem, que eu mais vivo e mais acompanho, o índice de mortalidade dos profissionais da enfermagem no Brasil é muito alta, né? Então, a gente se preocupa também quando cada um vai para a UTI, quando vai para a hospitalização, quando fica afastado, e isso a gente tem tentado até via Numesc, à medida que a gente sabe dos funcionários estão afastados, ligar, ver como é que está, precisa de alguma coisa, né? Os que a gente ficou sabendo também, tanto de vocês, do grupo dessa escuta que está sendo feito, esse espaço de escuta, eu acho que foi assim uma coisa excelente que a gente fez, que eu acho que se todas as prefeituras, todos os municípios fizessem algo semelhante ao que foi feito, com certeza os nossos funcionários estariam uns mais, outros menos, se sentindo acolhidos, né? E é esse nosso objetivo, né? Pamela, eu acho que você quer falar mais um pouquinho, eu fico te olhando ali, vendo o que eu acho para a gente fazer o encerramento, né? Nós já estamos no finalzinho, né, gurias? Do nosso horário, deixar assim uns minutinhos, umas palavrinhas para encerrar. Então, assim, eu também concordo com o que você acabou de falar, né? Que é muito importante a gente se fortalecer como equipe, como profissionais da saúde, para a gente conseguir fortalecer os outros também, né? Na medida do possível, atuar também na comunidade. E é isso, é bem isso, nós estamos todos no mesmo barco e a gente precisa um fortalecer o outro para que todos consigamos sair dessa melhor do que entramos, né? E é excelente esse apoio que a gente está tendo das psicólogas, do NASF, muito bacana mesmo, de conversa junto com as equipes. A gente teve lá no ICF Progresso uma conversa muito bacana com a Tati, e que acaba fortalecendo mais ainda os vínculos da equipe, né? Isso traz um sentimento muito bom. Que bom, doutora. Muito, muito obrigada pela tua participação. E a gente gostaria que incentivassem bastante, pelo menos um funcionário de cada equipe, que estivesse presente no nosso café da manhã, segunda-feira, porque é o objetivo nosso, assim, ó, começar aquela semana, né, quando a gente discutia quando fazer, e a Tati veio, vamos começar segunda-feira com esse olhar para o funcionário. Então, a gente pede, assim, de coração, que vocês que estão aí, tentam que cada dia alguém possa estar. Esses encontros estão sendo gravados, tá? Eu estou mandando para a Eda e depois, acho que amanhã eu consigo voltar. A gente vai deixar o link lá. Eu mandei já para a prefeitura também, para eles editarem alguma coisa e ficar os links desses nossos encontros disponíveis para as outras pessoas que não consigam nesse horário, né? A gente pede que todos se inscrevam no site, realmente, para a gente poder estar certificando, e só vai ficar contabilizado o número de pessoas que a gente puder estar liberando os certificados pelo site. Então, é bem importante a inscrição no site da Prefeitura também, tá? Doutora Pamela, te agradeço muito. Fábio, quer falar alguma coisa para encerrarmos?
Eu acho que todo mundo... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu acho que todo mundo falou muito bem aqui, a gente foi bem representado. É bem isso. Eu acho que todos nós somos seres humanos e queremos ser acolhidos, queremos carinho, queremos atenção, como a doutora Pamela falou ali antes também. Eu vejo pela minha equipe aqui que na última reunião que a gente teve, eles falaram, a gente comentou sobre o SESMIT, que a gente vai ter uma capacitação ali, uma pequena capacitação, que ainda não foi bem, não está bem organizada a data, mas aí elas falaram, e eles sugeriram que poderia ser oferecido outros serviços do SESMIT, e as gurias falaram, quem sabe a gente pede para a fisioterapeuta vir fazer uma terapia, alguma coisa em grupo para nós, para a gente aliviar a tensão. Então, a gente vê, como vocês falaram, que não é só o paciente, que a gente também precisa sentir isso, sabe? E a gente, tendo esses momentos, eu acho que dá uma aliviada e a gente se sente mais motivado para trabalhar também, porque são muitos momentos que a gente vive no dia a dia, momentos, às vezes, um pouco mais pesados, e a gente precisa estar bem, assim, bem com a nosso espírito, com a nossa saúde mental, né, para a gente conseguir fazer um trabalho cada dia melhor. E a gente precisa um do outro, como vocês falaram, né? Então, eu só peço que a gente continue sendo abençoado, que a gente continue fazendo o nosso trabalho dentro do que a gente pode, né? Sem se cobrar demais, sabendo que nós também podemos errar, que nós também podemos ter nossos momentos de fraqueza, mas que a gente sempre vai ter um colega para nos ajudar, nos apoiar. Então, eu agradeço a todos, né? E que realmente o nosso município e o Brasil em si, né, consiga fazer esse trabalho cada dia melhor para a gente conseguir voltar às nossas rotinas anteriores, mas que a gente não se abale tanto com isso, porque sempre a gente acha uma forma de resolver, como vocês falaram, a gente é muito criativo, a gente se reinventa e acha uma forma, como a doutora falou antes ali, a Pamela também, a gente acha sempre algum lado positivo, né, para motivar a gente a continuar nosso trabalho. Eu acho que isso é bem importante. Agradeço, então, esse momento que a gente teve, que também foi muito bom. Assim, é bom a gente conversar e ver que todos têm as suas dificuldades e que todos estão achando algum caminho para tentar continuar, né, a caminhada. Obrigada. Obrigada a você, Fábio. Belas e lindas palavras. Emocionante até. A Cris, algum dos outros ainda estão aí ou não? Acho que não, gurias. E a gente lembra que o nosso... Não escutei, Fran. O nosso próximo encontro, a semana que vem, é com o SESMIT, tá? A enfermeira Jaicimara já confirmou a presença, então todos já convidados. Cris está lá, pode falar um pouquinho, Cris? Oi, Nubia. Entre idas e vindas, a gente consegue pegar umas partezinhas aqui, umas partes ali, né, que o atendimento não para, né? É uma realidade diferente, Vila Nova do que secretaria, né? Mas é um momento bem bom aqui, é uma estrutura boa também, uma equipe fantástica que trabalha aqui nessa unidade de saúde, que me acolheu também super bem. Temos aqui a colega enfermeira Ana, né, que também veio da área administrativa, e a gente formou uma dupla perfeita, assim, de trabalhar. É muito legal trabalhar com pessoas comprometidas, né, e que fazem com que o serviço melhore a cada dia, mesmo dentro dessa situação difícil que a gente está enfrentando, né. Mas eu acho que é isso aí mesmo, Nubia, essa iniciativa que vocês tiveram aí de fazer um bate-papo para um café da manhã diferente, mesmo sem comidinha, sem cafezinho, porque não dá tempo, né, Fabi? É meio da corrida, mas assim, a gente acha formas da gente ver as coisas sempre de um lado positivo, bem como a Fabi falou mesmo. Tá? Deixo meu abraço aqui para vocês, fico à disposição para quando vocês precisarem de mim de novo, chamar e a gente faz um novo bate-papo, tá? Boa semana para todo mundo e um bom trabalho. Comente. Essa de ligar e desligar o microfone, a gente se atrapalha também. Muito obrigada, Cris, que bom vê-la aqui conosco de novo. Mais alguém, gurias? Fran e Tati, querem dar suas últimas palavrinhas de encerramento do nossa manhã?
Olha, eu já falei bastante, né? E a gente, quando começa a falar, não para, né? Tu vê que o pessoal do espaço de escuta também fala bastante, né? Não só escuta, mas eu acho fundamental esses encontros, né? Então, sempre que a gente pode se ver, ouvir um pouco o outro, isso faz toda a diferença, né? Para a gente começar a semana e para a gente se fortalecer. Então, que a gente continue proporcionando esses espaços. Eu quero encorajar isso, assim, independente do café da manhã com saúde mental que a gente está fazendo, que as equipes possam se escutar, se olhar, fazer as videochamadas, talvez ligar para o colega, fortalecer esses vínculos da rede. A gente precisa muito disso, assim. Então, é isso, né, que a gente vá cada vez mais fortalecendo aí a nossa comunicação, né, e os vínculos com a rede, que isso, para o nosso trabalho, faz toda a diferença. E segunda que vem a gente está aí de novo, né, então com o SESMIT, então estão todos convidados, e que o pessoal possa estar enviando sugestões, né, para o espaço de escuta, que sempre vai ter alguém do espaço conversando, né, nem sempre é eu ou a Fran, vai ter outras pessoas, e aí a gente vai estar abordando os assuntos conforme também o pessoal vai sugerindo, encaminhando. E agradecer esse momento com vocês, viu? Muito obrigada, a gente aprende muito cada vez que fala, né, com o pessoal da enfermagem, os médicos, os técnicos, o pessoal da recepção, todo mundo aí com um olhar, um conhecimento, e a gente vai aprendendo, né, cada vez mais e também vai ajudando o nosso trabalho. Obrigada, uma ótima semana. Que bom, Tati. Fran, encerrando, já passamos do horário, mas... Vamos lá, correndo, então. Não, só muito rapidamente dizer isso, assim, que acho que o que fica, que tá difícil, todo mundo vai sofrer, mas ninguém precisa sofrer sozinho. É quase um mantra, assim, que eu tenho dito isso nas unidades e para as pessoas. E é por isso que nós, do Espaço de Escuta, estamos aqui, é por isso que a gente é a equipe, para se apoiar uns aos outros. Então, que a gente possa também se dar o direito de, em algum momento, viver o nosso sofrimento, entender que a gente também, não, por ser profissional de saúde, não está imune a essas coisas, e se apoiar uns nos outros. E qualquer coisa nos procurem e nos chamem, tá bem? Que bom. E só para encerrando também, o que a Tati também falou, a Fran falou, gostei do teu mantra, tá, Fran? Eu vou usar ele também nas minhas falas. A gente tem alguns temas definidos, tá? Então, um deles é o SESMIT, a saúde do trabalhador, mas a gente queria sempre que tivesse falas das pessoas que estão na ponta, que até vocês nos indicassem, ó, a gente vai ter um dia que é a saúde das crianças. Então, as mães que estão por aí, que desse seu depoimento, como é que está em casa com os filhos, as que têm animais de estimação. A gente tem 3 temas definidos, tá? Que é a saúde do trabalhador no próximo, a saúde mental das crianças em casa e o animal de estimação como algo, como uma ferramenta a mais para a gente passar essa época. Então, quem tiver animalzinho, quem tiver, vai falando nas unidades com a Fran ou com a Tati, para a gente ter os nomes, ou comigo, pelo Numesc, para a gente ter os nomes de algumas pessoas para estarem também falando, porque daí fica uma coisa mais interativa, mais gostosa, né, Fran? Se tem os depoimentos das meninas também. Tá? Então, a gente está encerrando o nosso segundo encontro, agradecer de coração a todos vocês e pedir de coração também que estimulem a equipe, pelo menos uma pessoa de cada unidade, seja auxiliar administrativo, seja enfermagem, seja médico, mas que possam estar participando e também falando, tá? Não sei se alguém que está presente quer dar a última palavrinha. Quero desejar uma boa semana a todos, tá? Obrigada. Muito obrigada. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigada. E eu vou encerrar a gravação. E se quiserem falar um pouquinho, estamos ainda disponíveis.